pela gentil apresentação do meu nobre colega, ex-aluno, muito querido, muito caro. Vocês devem estranhar que um velho de 63 anos fala de sexualidade e erotismo, está mais com um adolescente, né? Mas na minha área de Antigo Testamento eu sempre me preocupei um pouco em olhar não só para a história de Israel, mas para a história da sociedade de Israel. E a ideia também era de buscar algumas pistas para a elaboração de uma ética sexual a partir da Bíblia, partindo exatamente dos textos de que, no geral, ao menos o mundo evangélico, eu descobri que o mundo católico também não costuma abrir. Nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares, porque nós acostumamos a dizer, é a relação de amor entre Cristo e a igreja. E eu fico sempre imaginando Jesus chegar na minha igreja e dizer para a comunidade, querida comunidade, os teus dois seios são como crias gêmeas da gazela. Eu acho que a comunidade evangélica só vai poder sair correndo da igreja. Então, como é que nós trabalhamos esses textos? E aí eu fui para o desafio, montei um projeto de pesquisa para tentar trabalhar essas tradições. A outra motivação é que um dia meu pai, já falecido, me chamou e disse, tem um negócio estranho nessa Bíblia aqui, que era do que eu bisavô. Uma edição antiga em alemão, tem uma página cortada aqui fora. Vou deixar circular depois você voltar. Foi cortada aparentemente com uma navalha. O homem era pietista, pelo que eu sei era também maçom, portanto um intelectual a seu modo, mas censurou a Bíblia. Cortou a história das filhas de Ló fora da Bíblia. Não podia constar ali. Eu fui procurar, o cântico ele não cortou, talvez não tenha lido até lá. A história de Tamar ele não cortou, das filhas de Ló ele cortou. Então deixo circular aí, para vocês repararem isso. E agora, essas mulheres que são, vamos dizer assim, transgressoras sexuais para a nossa moral dentro do Antigo Testamento, curiosamente estão todas na genealogia de Mateus no Novo Testamento. Raabe, Tamar, Ruth, Batseba, a pobre vítima de Davi, mãe de Salomão. Bom, depois Maria e o José que fugia, aquela estranha história que a gente nunca sabe direito como interpretar. Aí o anjo diz, José, não é o que tu está pensando, foi o Espírito Santo. Vai dizer isso para tua namorada hoje para eu opinar. Deixa a tua namorada dizer isso para ti. No geral, o Brasil dá tiro numa situação. Então, curiosidade de monte para perseguir esse veio, e a história das filhas de Ló segue a só um artigo introdutório que eu apresentei no Congresso da Este, e a proposta é continuar agora. Então, o resumo está aí, mas eu ia pedir para passar já ao próximo slide, vocês já devem ter lido. Eu me restringo nesse artigo à abordagem dessa narrativa contida em Gênesis 19, 30 a 38, que eu procuro analisar exegeticamente no seu contexto, e depois busco verificar uma coisa que me intrigou em Natalia Brenner, uma excelente exegeta e leitora feminista do Antigo Testamento, de tradição judaica, que vê as filhas de Ló de um jeito negativo no texto. E eu quero verificar isso. Eu quero também relacionar essa narrativa com os tabus sexuais do Levítico. Há um excelente livro, Entre Mentes, com Lobosco Lengluber, que fez seu doutorado nessa área há pouco tempo na Unesp de São Paulo, e que eu vou então abordar. E por fim, surpreendentemente, olhando os antigos exegetas do Antigo Testamento, começando por Klaus Westermann, mas indo até Hermann Gunkel, no início do século XX, descobri uma interessante relação entre a história das filhas de Ló e a história de Noé. Depois do dilúvio, quando plantou uma vinha,
se emborrachou, ele se deitou pelado dentro da tenda e o Cã viu a nudez do pai. E foi amaldiçoado porque viu. Será que ele fez outra coisa? As filhas de Ló fizeram, mas não foram amaldiçoadas. Então aí tem uma interessante conexão nesses relatos bíblicos que achei que mereciam investigação. E por último, eu vou trabalhar a questão de Ruth. Ruth aparece na genealogia de Mateus. E Ruth é moabita. Se ela é moabita, ela é descendente de uma das filhas de Ló. Então as filhas de Ló, através de Ruth, estão presentes. Então, por favor, do ponto de vista da forma, quiserem ler, leiam, eu vou contando. Eu, numa primeira aproximação ao texto, me apercebo de que ele tem 3 partes. Um itinerário, uma informação de itinerário muito típica na tradição dos patriarcas, com relação a Abraão, parece muito disso. Milton Schwantz aborda a questão dos itinerários nas obras dele. A narrativa, então, que começa no versículo 30b, numa caverna, e finalmente uma informação genealógica nos versículos 37 e 38 sobre o nascimento dos 2 filhos das filhas de Ló, que são Moabe e Amon. Por favor, o texto está aí, a informação de itinerário, a narrativa composta de 2 cenas, da primeira filha, da segunda filha, e por fim as informações genealógicas. Quando eu fui analisar o texto no seu contexto maior, cheguei à seguinte conclusão: é impossível ler Gênesis 19 sem pressupor o acontecimento anterior. Não se trata de uma narrativa que se pode isolar da narrativa que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Tá? E agora, por favor, a imagem. Eu gostei dessa pintura de 1832, representando a catástrofe que se abate sobre Sodoma e Gomorra, de John Martin. Não sei quem é, mas achei na internet e achei que era interessante, né? Como a gente sempre faz hoje em dia. Então, vejam a cena. Isso aqui me dá a impressão do 21 de dezembro que não aconteceu. A previsão do calendário maia. Quem está aqui entende que o mundo acabou. A mulher de Ló se transforma aqui em estátua de sal, porque olhou para trás. E o Ló se vai com as suas 2 filhas para a região de Zoar. Esse, para mim, é o ponto de partida fundamental. Na narrativa anterior, Ló é avisado da destruição e aconselhado a tomar a sua família, sair da região, e ele vai conversar com os 2 futuros genros, os prometidos das suas filhas, que dizem: coisa mais ridícula, o 21 de dezembro não vai acontecer, eu vou junto. E ficam em Sodoma, e morrem na catástrofe. Então eu crio a seguinte imagem: com a destruição de Sodoma e Gomorra, o mundo acabou. Para essa narrativa, o mundo acabou. Assim como na narrativa do dilúvio, o mundo acabou. Assim como na história da terra sem mares, os nossos indígenas do sul do Brasil, o mundo acabou. Vocês conhecem a história? Deu um estrondo no oeste e a terra baixou no leste e a água do mar começou a entrar. Eu suponho, eu tenho tentado interpretar esses mitos com a minha imaginação, que isto é uma referência imemorial à formação da cordilheira. Um enorme estouro no oeste, do nosso ponto de vista do Brasil, que faz essa cordilheira subir e que evidentemente puxa o tapete, e o nosso litoral brasileiro desce. Quem conhece Torres vê que o mar estava em algum outro lugar ali. Alguma coisa aconteceu. Não sei mais como chegar lá. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu estive em Israel, século passado, 82, 83,
93, com um grupo alemão ligado com arqueologia e Bíblia. Quando nós chegamos na região do Mar Morto, olhando do lado da Jordânia, existe aquela língua que entra, língua de terra que entra para dentro do Mar Jordão, que é conhecida como Lisan, porque Lisan, Lashon, em hebraico é exatamente a língua, eles têm esse nome. E ali, logo em seguida, escavadores, arqueólogos israelitas estavam empolgados com a descoberta de 2 cidades submersas dentro do Mar Morto. Evidentemente, os adeptos de a Bíblia tinham razão, diziam é Sodoma e Gomorra, embora não houvesse prova nenhuma. Aí me veio a intuição. Se você olhar o mapa da Palestina, você vai notar que Hayarden, aquele que desce no Jordão, começa no Líbano, entre os montes Líbano e Antilíbano. Se abriu uma brecha. E ele começa a correr descendo. Quando chega no Mar da Galileia, Lago de Genezaré, está a 200 metros abaixo do nível do mar, desce mais, chega no Mar Morto, está a 400 metros abaixo do nível do mar, e só não consegue seguir porque as águas ali vão sendo rapidamente evaporadas. Mas se ele seguisse, ele teria um leito aberto que no sul do Mar Morto desce até o Golfo de Aqaba. Então o que nós temos ali é uma imensa fenda geológica. Quando isso ocorreu? Não sei. Mas eu tenho a impressão, estou sendo intuitivo aqui, sonhador, que a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra remonta a uma memória transmitida de geração em geração, de que alguma vez houve um enorme estrondo, a fenda do Jordão se criou e 2 cidades desapareceram. Como as pessoas posteriormente interpretaram isso? Bem, se aconteceu um desastre desses, no qual 2 cidades desapareceram, só pode ser porque essas 2 cidades eram tremendamente pecadoras e Deus as castigou. Mas alguém deve ter se salvo dali. E isso é arquétipo. Na Grécia se salvam Deucalião e Pirra. No mito da Terra Sem Males, um casal de velhinhos escapa, sobe num coqueiro e é puxado para o céu, para a Terra Sem Males, por Tupã. Na Babilônia vocês têm a epopeia de Gilgamesh, onde Gilgamesh se salva dos loucos. Na Índia vocês têm o pescador que foi avisado por Vishnu, que aparece na forma de um grande peixe e diz: não me pesca, eu estou aqui para te avisar que o mundo vai acabar. Vocês têm o mito de Atlântida. Quer dizer, há uma série de mitos desse tipo que eu prefiro não interpretar como um dilúvio global, mas como dilúvios localizados. E todas essas narrativas e todos esses mitos falam de alguém que se salvou. Se, no caso do dilúvio de Gênesis 5 e diante, nós temos Noé com sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 esposas, mais todo o jardim zoológico de Sapucaia naquela arca, o problema ali é facilmente resolvido. Se Noé for muito velho para procriar, os seus 3 filhos estão aí com as suas 3 esposas. No caso da narrativa das filhas de Ló, o mundo acabou e há um homem velho com 2 mulheres que assustadoramente são suas filhas. A história defende o homem. Não passa pela cabeça do pai de manter relações com as suas 2 filhas. Mas as 2 filhas tomam a iniciativa. E para desculpar o pai, lhe dão um porre do melhor vinho chileno, o de Moab naquela vez, para resolver a questão. Pergunta que eu não quero discutir aqui é o que um homem velho com um garrafão de vinho no bucho consegue fazer sexualmente. Mas isso não interessa para a história. Porque ele está tão bêbado que quando a primeira filha se deita com ele não nota que ela se deitou com ele, nem quando se deitou, nem quando se levantou. É um estado de embriaguez
bastante profundo. Mas por um acaso, alguns desses milagres, algumas coisas continuam a funcionar nesse estado de letargia. Segunda noite, a segunda filha repete a cena, a conselho da mais velha. E o pai, de novo, não nota nada, nem quando ela se deita, nem quando ela se levanta. Filhas devassas, ou duas heroínas, que se sacrificam pelo clã e pela humanidade. Eu lembro que Tamar enganou o sono para garantir a descendência do seu filho mais velho, do filho mais velho do sogro. Eu lembro que Noemi sugeriu que Ruth fosse à noite, quando Boaz estava na eira trilhando o cereal, e já bastante alegre com o vinho que ele havia tomado, se deitasse subrepticiamente aos seus pés. E os pés, na língua hebraica antiga, geralmente ficam um pouco mais para cima. A sogra recomenda para a nora que ela vá se deitar por outro. Eu acho que essa história dos filhos de Ló está na mesma direção. Então, por favor, me dá a próxima imagem. Uma bela imagem de 1621, não tão erótica como se pode imaginar, com o velho Ló e as suas duas filhas. Eu esperava encontrar uma imagem de Marc Chagall, pintor judeu, que fantasticamente pintou uma série de imagens bíblicas, inclusive Tamar e Ruth, que eu acho que vão aparecer aqui, mas sobre as filhas de Ló ele também não usou nada. Claro. Próxima imagem, por favor. Aqui vocês têm o encontro entre Tamar e Judá, 1555 a 1559, de Tintoretto. Bastante erótica, mas para não parecer tão assustadora, que o sogro e a nora mantendo relações sexuais. Uma nora que se veste de prostituta e, a ponto de enganar o sogro viúvo, que está com o sangue tão fervente que ele nota que é a nora dele. Promete um cabrito pelo serviço, manda o cabrito no outro dia e não encontra ninguém, mas a prostituta havia perdido a garantia de que Judá deixasse o seu anel, o cordão da sua sandália e o seu cajado com ela. Quando alguns meses depois, 9 meses depois, ou 8 meses depois, vieram denunciar: Tamar, tua sogra, está grávida, o Judá disse: então traz para fora e mata, pedreja. E ela disse: pode apedrejar, mas o pai da criança é o dono dessas 3 coisinhas. Uma recomendação que estou dando para as meninas adolescentes hoje em dia no Brasil: guardem alguma prova. E Judá vai dizer: ela foi mais justa do que eu. E não há uma palavra de censura essa mulher. Ou essa mulher. E ela vai ser a ancestral de Boaz, que com Ruth vão ser os ancestrais do grande rei Davi. E vão estar por isso na genealogia de Jesus. Por favor, a próxima. E aqui achei fantástico que Michelangelo pintou a embriaguez de Noé. O que eu ainda continuo querendo, mas eu não consigo demonstrar isso no texto bíblico, é que no hebraico o texto diz que Cã viu a nudez do pai. E viu não? Pode ser, mas não me interessa esse segundo ato, nem que ele saiu da caverna sem comer. Mas eu estava querendo achar, descobrir a nudez do seu pai. Porque pelo código do Levítico, descobrir a nudez é idêntico a manter relações sexuais. E há exegetas antigos, citados por Klaus Westermann, ou por Hermann Buch, eu não lembro agora, que levantam a hipótese de se tratar de um caso de pederastia, assim está escrito. Quer dizer, Cã teria literalmente feito sexo com o pai em embebedado. E por isso teria sido amaldiçoado. Não tenho provas para isso. Mas vejam, se Cã é amaldiçoado só porque viu
a nudez do pai. Não seria de esperar que as filhas de Ló fossem amaldiçoadas porque o embebedaram e mantiveram relações sexuais com ele? E não são. Então, do meu ponto de vista, elas são vistas como heroínas pelo texto. Como aquelas que se doam para salvar o clã e a humanidade. E entram, então, no rol de Tamar, de Ruth, de tantas outras mulheres que não foram buscar, através da sexualidade, nada mais do que a perpetuação do grupo familiar. Não quero entrar na discussão do que José pensou sobre Maria, mas é interessante levar essa reflexão adiante. Enfim, uma última coisa que me interessa é então essa relação que o texto vai ter com Ruth e a ausência do incesto. Efetivamente, vocês podem ler os textos lá de Levítico 18 e 20, no Código da Santidade, e vão chegar à conclusão que o Bosco Lengruber chega, de que não há absolutamente nenhuma referência ao tabu sexual na relação de pais com filhas ou de filhas com pais. Há de filhos homens com a mãe. Tanto é que Rúben vai ser amaldiçoado por Jacó, porque manteve relações sexuais não com a sua mãe, mas com a outra esposa do pai Jacó. Se perdeu alguma coisa no texto levítico, que é tão explícito sobre os tabus sexuais? Nenhum manuscrito oferece qualquer possibilidade de se corrigir o texto. Ou isso foi considerado normal pela sociedade israelita antiga? Dentro da ideia da lei do levirato, o que se tem? Uma mulher sem filhos pode e deve reivindicar o seu direito de que algum parente produza um filho para ela. A nossa interpretação moralista pós-vitoriana propõe sempre que ele se case com ela, porque Boaz faz isso com Ruth. Mas Onã não casou com Tamar. O castigo ocorreu porque ele jogava sua semente em terra, quer dizer, até ia lá tirar proveito da cunhada, que devia ser bem interessante, mas não lhe dava o que ela queria. Então isso ela vai buscar para ajudar. Ela não quer sexo, ela quer um filho homem, que lhe garanta acesso à terra, acesso à economia, reconhecimento perante a sociedade. Ela não quer ser uma viúva ao lado de órfãos, levitas e forasteiros que vão viver de esmola e de respiro. Vai à luta, busca. Agora, Ruth está nessa lista. Então, deixa eu terminar. Deixa eu terminar o meu entusiasmo aqui dizendo simplesmente o seguinte: não fossem as filhas de Ló, que tem um filho chamado Moab, a partir do próprio clã, Ben-Ami, filho do meu clã, não fossem as filhas de Ló, não haveria Ruth. E sem Ruth, não haveria Davi. Nesse sentido, as filhas de Ló não são expressamente mencionadas. Se as filhas de Ló não são expressamente mencionadas nas genealogias de Mateus, lá estão ao menos a primogênita representadas por Ruth. Haveria como censurar? Quero ver o que eu vou fazer para pregar sobre esse texto na minha comunidade de São Paulo, mas eu vou. Obrigado.